Olá pessoal, estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience e hoje o tema é para falar um pouquinho sobre economia. Que economia? Eu não sou economista, não estou podendo discutir sobre economia global, apesar de que é uma coisa que tem me preocupado bastante. Mas eu vou falar sobre um segmento da economia que interessa muito, porque é basicamente o segmento no qual eu atuo e que é de grande importância para o desenvolvimento de um país. E aí eu quero falar um pouquinho sobre como que a neurociência pode atuar nesse quesito. Esse é o tema de hoje. E já está chegando o meu povo, já chegou a Dodinha. Querida Dodi, como vai você? Quem mais já está por aí? Estão chegando o meu povo. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho de um lançamento do Instituto Conectomos, que é o curso voltado para a educação de adultos, Neurociência Aplicada à Educação de Adultos. É um curso que foi sempre muito pedido. A gente tinha um voltado para treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, que é um curso online que eu fiz com o Flávio Maneira, mas aí a gente resolveu fazer um presencial que vai ser dado pelo André Rios, que é um especialista em andragogia e que completou a pós-graduação na Santa Casa em Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, acompanhado da Marília Albuquerque, que é minha super assistente de coordenação, uma professora, uma doutora em neurociência que tem me acompanhado nos últimos, acho que já estamos aí há 8 anos trabalhando juntas, se não é 8 é 7, alguma coisa assim, e ela está comigo lá na pós-graduação, está comigo na Illumine, está comigo no Instituto Conectomos, e agora ela vai dar o primeiro curso aqui com o André Rios de Neurociência e Educação de Adultos. Então, visitem o nosso site www.institutoconectomos.com.br e conheçam esse curso novo de Neurociência aplicado à Educação de Adultos. Vale super a pena, lançamento do Instituto Conectomos. E já está chegando meu povo por aqui, deixa eu ver quem já chegou, que já falou oi, deixa eu abrir aqui. Espera aí só um pouquinho, porque eu vou atualizar a página. A Ângela, a Camila tá por aí, Joana, querida. Você ouviu falar do curso que o André vai começar a dar aqui? O André era da turma da Joana lá na pós-graduação. Então, deixa eu abrir aqui para poder acompanhar os comentários de vocês, para começar a falar um pouquinho desse tema. Super Elaine Lopes, a Gi, querida, Gisela, que tá por aí, todo mundo chegando para acompanhar esta Love Live Neuroscience. Seu Moisés, que também está preparando o curso para entrar aqui no Instituto Conectomos. Então, Joana, o André vai começar, já tem uma turma planejada para o curso dele de Neurociência Aplicada à Educação de Adultos aqui no Instituto Conectomos. Então essa foi a novidade que eu entreguei para quem estava desde cedo na Love Live, que chegou junto logo no comecinho. Bom, e o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar sobre a economia do conhecimento e o que a neurociência tem a ver com isso. Então, se a gente for buscar aí, historicamente essa história da economia do conhecimento, quem cunhou esse termo na década de 60 foi o Peter Drucker. Ele que começou a discutir qual era o papel da economia do conhecimento na economia mundial, né? Então, se a gente for remontar números aqui do Brasil, na década de 50, por exemplo, a gente tem uma participação muito grande da agricultura, né? Então, na década de 50, eu estava assistindo um vídeo recentemente sobre isso, eu não me lembro bem quem foi que falou, mas eu vi um vídeo comentando que na década de 50, na campanha de presidente da República, né, um dos slogans da campanha era ou a gente acaba com a Vespa ou a Vespa acaba com a gente. Quer dizer, a gente era tão dependente da agricultura que isso acabava sendo super importante até para a campanha presidencial. Acho que 60% da população dependia da economia da agricultura. Aí a gente passou por um processo de industrialização, que obviamente mudou um pouquinho esses números e tal,
Eu acho engraçado que hoje a gente depende super da agricultura de novo, né? A gente permitiu que o nosso parque industrial fosse completamente sucateado, mas eu até já falei sobre isso aqui numa Love Live, discutindo o quanto era complicado a gente viver de economia, de agricultura, né? O quanto as trocas são difíceis. Apesar de que você vivendo de agricultura, você produz uma coisa que todo mundo precisa, que é comida, né? Ao mesmo tempo, você tem aí uma questão importante que está diretamente associada com o quão pouco se remunera por uma commodity, né? Tipo soja, vamos dizer assim, né? E a gente também vive da extração de minérios e aí também commodity, arregaça o nosso país todo com isso. Bom, essa história do desmatamento, podia ficar 3 dias falando sobre isso aqui, que não ia esgotar o tema, mas eu queria focar fundamentalmente na economia do conhecimento. E eu acho que a economia do conhecimento, a gente conhece bem isso de forma intuitiva pela forma como a gente lida com a internet hoje, né? Então, tem muita gente que, a partir justamente dos anos 80, 90, começou a ter um incremento muito grande dos serviços, e boa parte do incremento dos serviços está diretamente ligado à economia do conhecimento. Então, você começa a produzir conhecimento para vender conhecimento. E uma coisa muito complicada é que nós temos um investimento muito baixo na produção do conhecimento aqui no Brasil. A gente investe muito pouco na produção de pesquisa, sempre, classicamente, tá? Então, eu sempre brinco que quando eu fiz uma opção por ser cientista, por ser uma acadêmica e ficar na carreira científica, isso era na década de 90, que foi quando isso aconteceu, 93, 94, quando eu começo a me dedicar à pesquisa dentro da universidade, aquilo era um voto de pobreza. Não existia bolsa, não existia nada para fazer nada, para ir a lugar nenhum. Era bem miserável a situação. E a gente viveu tempos melhores. Então, se a gente for considerar aí de 2004, mais ou menos, até 2012, né, a gente tem um momento muito diferente no investimento de pesquisa, bolsas de pesquisa, alunos que puderam sair do país. A gente teve um programa muito bom, né, que foi o Ciências Sem Fronteiras. E isso não quero discutir política, tá? Porque aí seria uma outra história. Mas toda vez que a gente investe em conhecimento, na verdade o que a gente está tentando fazer é produzir um bem, um valor agregado, algo que possa ser vendido, né? Eu, desde sempre, vivo da economia do conhecimento. Vamos combinar assim? Quando você vive de dar aulas, quando você é professor, e depois tudo que eu fiz em termos de organização, de empresas e tal, é economia do conhecimento, né? Então, eu milito na economia do conhecimento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o valor que tem uma ciência nova para a economia do conhecimento, né? Então, se a gente for pensar em neurociência especificamente, o que está acontecendo com a neurociência nos últimos 15 anos? Mais precisamente nos últimos 7 anos, né? Vamos pensar assim. A gente começa a ter aplicação de neurociência na produção efetiva de valor agregado. Então, vamos pensar em coisas assim, dentro da medicina, tá? Para começar lá no lugar onde é mais fácil de enxergar isso. Dentro da medicina, a gente, a partir do conhecimento neurocientífico, a partir das pesquisas neurocientíficas, a gente começa a ter toda uma indústria de interface cérebro-máquina que vai levar a muita evolução em próteses, em aplicativos, né? Então, hoje eu vi uma matéria que saiu na Veja, que foi até a Cris Jacó que compartilhou, de uma pegada incrível, né? Tipo, o que o cara fez? Ele criou um software, um aparelho, um aparato que consegue monitorar
a movimentação, a mínima movimentação que as nossas cordas vocais fazem quando a gente está simulando pensamentos na cabeça, certo? Como assim? Quando você está com aquela voz interna, pensando... A matéria usou o exemplo de uma lista de supermercado. Você está pensando numa lista de supermercado, não que você mexa a corda vocal na intenção de falar, mas você gera uma pequena saída neuronal em direção às cordas vocais que produzem vibrações das cordas vocais que são compatíveis com as palavras que você está falando na sua mente. Olha que descoberta maravilhosa, certo? Se perguntasse isso para mim, eu diria, não, isso não é possível. Você pergunta, cara, você acha que se a gente monitorar a corda vocal de uma pessoa que está pensando e tal, obviamente que não é meu estudo de interesse direto, eu diria não, de jeito nenhum. Ah, não. Nunca que você vai ter um movimento de cordas vocais suficientemente ativo ou diferente para que um device, para que um hardware consiga captar essa vibração e transformar isso, codificar isso em palavra. Nunca que eu diria que isso seria possível. Certo? O cara fez. Então aí é um aparato que fica aqui medindo a vibração da corda vocal e transfere para um software a palavra que você está pensando, rapaz. Então, se você perguntasse para mim assim, Carla, eu quero monitorar pensamentos e descobrir, né, conseguir monitorar, eu diria, vamos colocar um chip no cérebro, vamos lá na área do cérebro que está sendo ativada por aquele pensamento, e vamos tentar codificar a atividade neural em um símbolo, uma palavra, uma coisa assim. Seria o jeito que eu ia pesquisar isso. Você acha que isso é possível? Se vocês caçarem aqui as minhas lives, eu já disse, inclusive, que eu achava que era muito difícil que isso pudesse ser viável, que eu monitorasse o cérebro de uma pessoa e que por conta desse monitoramento eu fosse capaz de detectar o que aquela pessoa estava pensando. Mas olha a sagacidade do cidadão, porque obviamente por alguma razão caiu ali na frente dele essa informação, ou ele pesquisa sobre isso, ou ele deliberadamente decidiu investigar se isso era possível. Não conheço a história, tô querendo investigar um pouco mais sobre a história para poder falar com mais propriedade, mas o cara foi e detectou atividade de vibração da corda vocal e conseguiu, a partir disso, fazer uma leitura de pensamento. Vamos lá, você coloca aquele aparatozinho e ao invés de você ter que efetivamente escrever ou ditar ou não sei o quê, basta você pensar, basta você memorizar, imaginar aquelas palavras, que isso vai gerar uma pequena vibração na sua corda vocal, que não é suficiente para gerar a emissão da palavra, mas vai ser suficiente para que o hardware e o software que o cara desenvolveu identifiquem isso. Você vai falar, cara, mas para que serve isso? Serve para tudo. Certo? Só não serve para uma pessoa que está com algum tipo de lesão nesse sistema. Quer dizer, na codificação entre o cérebro e a corda vocal, que pode ser, por exemplo, se um indivíduo teve um AVC, perdeu a linguagem, tá? Isso aí não vai ser razoável para ele, certo? Se ele teve uma paralisia, tal, isso não vai ser razoável para ele. Se ele tem algum problema nas cordas vocais, né? Mas em outras circunstâncias quaisquer, isso pode significar que você entra na sua casa e você pensa, acende a luz e a luz acende. Aí, imagina isso como um utilitário do jeito que você faz hoje com qualquer device seu, tipo com o seu carro. Você tem uma relação com o seu carro, com a sua moto ou com a sua bicicleta de absoluto automatismo. E por causa disso, te leva onde você quer. Seja a bicicleta, a moto, te leva onde você quer. Então, agora você tem um device que lê o seu pensamento e transfere isso para o que você quer. Isso, você vai comprar?
Ah, dependendo do preço eu vou comprar, sim, porque é útil, ó. Pensa, eu penso na lista do supermercado enquanto eu tô tomando banho. Enquanto eu tô tomando banho, não sei, porque não sei se vai ser a prova d'água. Mas enquanto eu tô lá me trocando e secando o cabelo, eu tô pensando na lista de compras, e a hora que eu saio do meu quarto pronta, o supermercado já entregou minha lista de compras, porque esse device está ligado em um software de compras de e-commerce, que pronto, a hora que eu sair do quarto pronta, eu já posso abrir a porta e vai ter uma caixa com as compras que eu pensei na hora que eu tava me arrumando. Chocada. Você não fica chocado com um negócio desse? Fico chocada. Facilita a sua vida? Um horror. Porque não é que eu tô falando pra você, você liga pega no telefone e tal. Não, mas podia ter lá um device que eu ditasse. Mas você não tá secando o cabelo? Não tá fazendo barulho? Entendeu? A facilidade da parada. Seu esposo, sua esposa tá deitado na cama dormindo, você não pode ficar falando feito um louco. Então você só pensa e isso vira uma lista de compras. Certo? Quem inventou uma coisa como essa ganha dinheiro? Você acha que ganha dinheiro uma pessoa que inventou um treco desse? Você acha que tem economia associada a isso? Você acha que alguém vai ganhar algum dinheiro com isso? Vai, né? Mas quem é que vai ganhar dinheiro com isso? Dificilmente vai ser um brazuca. E eu vou te dizer por que dificilmente vai ser o brazuca, e para isso eu vou te contar uma outra história. Que história que eu vou te contar? Um brasileiro, inclusive eu tive acesso a essa história de forma absolutamente precoce, porque eu não pude ajudar, mas fiquei sabendo da necessidade toda. Um brasileiro, eu não vou falar quem nem como, porque eu não sei em que pé tá essa história, mas se vocês conhecem, vocês vão identificar as pessoas. Esse brasileiro, ele descobriu... A gente tem uma questão importante na medicina, que é medida de pressão intracraniana. Isso é uma coisa muito importante. Quando alguém está com alguma questão de hidrocefalia, quando alguém teve qualquer tipo de acidente vascular, um traumatismo e tal, é muito importante a gente conseguir medir a pressão intracraniana, certo? Só que, em geral, essa medida de pressão era feita de forma indireta e os valores eram muito imprecisos. Aí um brazuca, certo? Acho que da Unicamp, se eu não me engano, pesquisador, cientista, teve uma sacação dessas que a gente em ciência tem, porque você sabe um monte de coisa, junto o Lé com o Cré. Ele teve uma sacação e descobriu como é que ele podia medir a pressão intracraniana de forma não invasiva e com precisão. Um aparelho. Ele desenvolveu o aparelho. Obviamente que ele desenvolveu um protótipo do aparelho a um custo unitário impensável, e aí ele precisava pegar isso aqui, desenvolver e transformar isso num produto que pudesse ser vendido. Vocês não têm noção do trampo. Vocês não têm noção da dificuldade para arrumar investimento, para conseguir vender a ideia, para ter uma indústria brasileira que estivesse envolvida com isso. Por isso que eu fiquei sabendo. No meio desse caminho, alguém chegou em mim e falou: você sabe de alguém que quer investir, que pode investir? Você sabe de alguma maneira que a gente pode fazer isso e tal? E a gente tem pouquíssimos recursos de investimento, pouquíssimos. Quem acompanha mais de perto o meu trabalho sabe que eu estou há 2 anos tentando captar recursos para desenvolver um projeto que está relacionado com identificação, um assessment, na verdade, identificação de personalidade, através de ferramentas neurocientíficas. Não posso contar muito mais do que isso. Não tem investimento. Agora que a gente conseguiu preencher toda a papelada da FAPESP, a cada 3 meses você tem ingresso dessa papelada, então é 4 vezes por ano só que você pode fazer essa solicitação. Precisa passar por um monte de crivo, tem um monte de pré-requisitos para que invistam, para que você desenvolva um device que vai gerar o quê? Economia do conhecimento no Brasil. Quer dizer, essa capacidade de vender a ideia, de vender o know-how, de vender o modelo de se fazer a coisa. É para isso que serve ciência. É para isso que a gente pesquisa. É para poder agregar valor neste lugar que é a economia do conhecimento. Certo? Então, é muito importante que a gente compreenda que a neurociência é uma ferramenta muito positiva para essa economia do conhecimento. Porque é muita novidade. E tem um detalhe que pouca gente sabe. Nós somos bons em neurociência.
Nós não perdemos quase nada, vai. Se a gente tivesse dinheiro em neurociência para segurar no Brasil os cérebros que estudaram neurociência, que tiveram que ir embora para fazer pesquisa, se a gente tivesse conseguido segurar todos eles, nós seríamos uma potência em neurociência. Uma potência. Eu não estou brincando, eu estou falando uma coisa seríssima. Porque nós temos, não é só em neurociência, eu estou falando do que eu conheço, mas em neurociência a gente tem lugares, centros de excelência, com profissionais de excelência que não ficam devendo nada a ninguém. No congresso de 2009 da International Brain Research Organization, 2009 eu sei porque eu fui, que foi em Florença, a segunda maior delegação do mundo era brasileira. Acredita nisso? Qual era a primeira? A italiana, que era local. Depois os brasileiros. Um número absurdo de brasileiros. Tanto que em 2013, o congresso foi aqui no Brasil. Até o professor Roberto Lente estava chefiando a delegação brasileira e conseguiu trazer o congresso para o Brasil na edição de 4 anos depois. Conseguiu defender a candidatura brasileira e trazer o Congresso de Neurociência para o Brasil. Quer dizer, isso é absolutamente relevante. E veja a data que eu falei, 2009, quer dizer, não só a gente tinha muito pesquisador em neurociência no Brasil, como o mais importante, esses pesquisadores tinham verba para viajar para o Congresso, para poder acompanhar e para poder, obviamente, trazer o Congresso aqui para o Brasil em 2013. Foi uma festa, tiver aquele negócio de vídeo, como se tivesse ganho a Olimpíada, sabe? Quando ganharam a Olimpíada para vir para o Rio de Janeiro, foi a mesma coisa para a gente, obviamente, no nosso petit comitê, trazer o congresso da International Brain Research Organization aqui para o Brasil. Então a gente tem uma neurociência super forte, sempre teve. É uma das ciências, eu ouso dizer, onde a gente é melhor, tá? Só que qual é a questão? A gente não consegue transformar isso que a gente tem em produto. A gente não consegue transformar isso em know-how para poder ganhar royalties daquilo que a gente produz. A gente não consegue transferir isso para fazer isso virar dinheiro. Então é por essa razão que boa parte da população nesse exato momento não se incomoda com o fato da gente estar tendo uma diminuição substancial no investimento em pesquisa. Para você, tanto faz, certo? Se você não é da área, tanto faz. Você vai dizer, que diferença faz se tem investimento em pesquisa ou se não tem? Ah, só que a gente não vai ficar sabido. Então aí fica outro detalhe da economia do conhecimento. Porque também é da economia do conhecimento a nossa capacidade de educação, nossa capacidade de educar a nossa população. Também é a economia do conhecimento os cursos, as palestras, os eventos, os congressos, os treinamentos e desenvolvimentos que as empresas compram para os seus funcionários. Tudo isso é economia do conhecimento. Não é só o know-how agregado num produto. Então, quando a sua empresa contrata uma palestra, um palestrante para ir lá falar, ela está investindo na economia do conhecimento. Ela está transferindo o recurso do setor que a sua empresa atua. Sei lá, você trabalha na Ambev. Então, se eu for dar uma palestra na Ambev, nós estamos transferindo o recurso de cerveja para conhecimento. Olha que transferência interessante, né? E transferindo isso para os funcionários da Ambev, que obviamente vai trazer benefício para a sociedade, vai trazer benefício também para a própria Ambev, tudo certo, né? Quando um palestrante vai falar sobre alguma coisa num evento e as pessoas compram o ingresso para esse evento, é a economia do conhecimento. A gente tem vários exemplos da economia do conhecimento que deram muito certo no Brasil. Você pensa, por exemplo, na Casa do Saber. Pensa na HSM, nos eventos da HSM, gigantescos, né? Tudo isso é economia do conhecimento. Mas olha um ponto importante. Moira, querida, como vai? Tudo bem? Então, bem legal, né? Pensar que quando a empresa investe em treinamento, vocês estão investindo bastante. Recebi até recentemente uma consulta sobre quais outros treinamentos que a gente consegue oferecer. A Moira
é nossa cliente aqui da Illumine, quando você investe, é uma forma de responsabilidade social, sim, porque você transfere isso para a sociedade de alguma forma, não tenha nem dúvida. Mas, olha o ponto que eu queria tocar com vocês. Quando a gente tem um enorme custo para manter a economia do conhecimento rodando, que é o famoso custo Brasil que bate em tudo quanto é lugar, isso impacta também na dificuldade de fazer essa transferência. Então, eu, Carla, sou uma acadêmica, vivi minha vida toda na universidade e passei a ser uma empreendedora do setor, do terceiro setor, que é o setor de serviços, especificamente na economia do conhecimento, certo? Gerando conhecimento para transferir isso para a população, para as empresas, para as escolas. Esse é o meu trabalho. Vocês têm noção do tamanho do custo de tributação que incide sobre uma palestra? Faz ideia? Qual é o tributo que incide sobre uma palestra? Você faz ideia do tributo que incide sobre um treinamento que você oferece numa empresa? Números assim, de 12% a 20% de tributos. Quer dizer, a empresa, obviamente que eu, Carla, palestrante, vou colocar um preço na palestra que paga esse tributo. Mas a empresa que está investindo na economia do conhecimento tem que pagar 20% de tributo, como se ela estivesse fazendo alguma coisa, sabe, extraordinária. Não tem ICMS, não tem, é ISS. E aí tem COFINS, tem uma porrada de outras coisas. Você pode fazer isso pelo Simples também, mas que também vai ser um imposto lá em cima. Depois, a gente tem que investir em segurança. Olha que loucura, eu tenho que pagar. Porque isso é custo Brasil, né? Eu tenho vou andar com o meu computador por aí, que é um computador legal para eu poder fazer a palestra, poder dar o treinamento, eu preciso botar ele no seguro, senão eu corro o risco de perder o computador, perder tudo, e aí o meu know-how tá lá dentro, pensa comigo. Se eu sou uma palestrante, eu vendo palestra, eu vendo conhecimento, o que tem dentro do meu computador? Minha riqueza. Tô certo ou tô errada? Se eu tiver um curso online que os arquivos estão lá, certo? Minha riqueza tá embaixo do meu braço, eu tô andando com ela pela cidade. Então eu preciso de alguma forma ter um seguro sobre isso. Esse seguro nem vai dar conta dessa história toda. Então eu preciso manter arquivos na nuvem, né? Vai vendo. Então isso também faz parte do custo dessa economia do conhecimento. Depois, tem toda a questão relativa aos impostos sobre a folha de pagamento, porque se eu ainda fizer, além de ter isto, né, a partir de uma palestra, eu também tiver uma empresa de cursos, como é o meu caso, eu tenho que pagar tributação sobre todo esse fenômeno e a folha de pagamento e as pessoas e tudo mais. Bom, uma economia como qualquer outra. Só que, na hora que você vive num país onde não há incentivo para esse tipo de economia e não há uma tributação menor, etc e tal, em qualquer crise, o que é? Pensa você está na sua casa pensando o que é que você vai cortar, né? Ah, estou em crise e tal, vou cortar o iogurte, legal, corto o iogurte que não faz diferença, tal. Vou cortar o curso, vou parar de fazer minha pós-graduação, não vou no evento. Então, a economia do conhecimento também é a primeira que é impactada durante uma crise, certo? E não consegue se desenvolver. Mas tem um último ponto que eu queria tratar com vocês, que é, para mim, obviamente, o que mais impacta no meu trabalho, no meu dia a dia, que é qual? É o fato de que a gente, também no Brasil, tem um outro problema. A concorrência da economia do conhecimento é muito desleal. Porque nós temos uma população com baixa crítica. Uma população que consome conhecimento de baixa qualidade sem se dar conta de que está comprando gato por lebre. Consome pós-graduação, consome graduação, consome curso, consome palestra, consome treinamento de baixa qualidade.
Eu sei que alguns de vocês que conhecem esses termos e tal estão dizendo assim, Carla, a economia do conhecimento está diretamente associada ao valor agregado que a gente coloca lá no produto e tal. Mas vocês percebem que eu estou fazendo uma correlação de longa, assim, uma correlação de cadeia longa, que é, se eu tenho uma economia do conhecimento, dessa distribuição do conhecimento ruim, como é que eu vou lá na ponta da empresa conseguir agregar isso adequadamente? Se eu não tenho uma graduação de qualidade, como é que esse funcionário que faz uma graduação de porcaria vai agregar valor na empresa, a ponto dessa empresa inovar, para daí ela ter know-how para vender? Não vai. Se eu favoreço pós-graduação de baixíssima qualidade, não tenho critério para isso, eu não vou conseguir alimentar a indústria do conhecimento, a economia do conhecimento, lá na indústria, na inovação na indústria. Se eu não consigo dar treinamentos adequados dentro da organização, se as palestras são de baixa qualidade, eu não vou conseguir agregar. E por que eu estou falando que são de baixa qualidade? Porque aí entra a história da neurociência. Se tem um mercado sucateado, as pessoas vão falar, todo mercado é sucateado, Carla. Tá bom, eu entendo a dor de todo mundo, mas estou falando da minha. Dá licença de falar da minha dor. O que se faz com o conhecimento neurocientífico nesse país é uma vergonha. É uma vergonha. A quantidade de pessoas que eu vejo na internet vendendo curso, vendendo palestra, dizendo que é neurocientista, falando, botando o ovo de Colombo em pé e falando que sabem do que estão falando, é vergonhoso. E o problema é que, olha onde que nós chegamos com isso. O cidadão vai, diz que faz neurociência aplicada à liderança. Vou dar um exemplo para vocês. Diz que ele faz neurociência aplicada à liderança. Daí ele faz um treinamento de liderança igual a qualquer outro. Tem nada de especial. Só que de vez em quando ele fala a palavra cérebro. Entendeu? Aí ele vai dando o treinamento de liderança dele, daqui a pouco ele fala, porque aí o cérebro. Aí ele fala que o cérebro tem que economizar energia. Ele fala que o cérebro... Escutei uma hoje que eu falei, benza a Deus de onde a pessoa tirou isso. Não vou dizer quem, também não vou dizer onde, mas o comentário foi assim, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, então se você acordar de manhã e olhar seus e-mails, o seu cérebro vai entender, o cérebro vai entender, eu acho louco essa personalização do cérebro, o cérebro passa a ser um sujeito, né? Ele vai entender em que vibe que você tá e vai começar o dia naquele clima de ler e-mail e vai ficar ansioso. Então você vai passar o dia todo ansioso porque você começou o dia lendo e-mail. Eu queria saber onde foi que a pessoa leu uma pesquisa que fala isso. Cadê o dado científico que fala isso? Eu escuto bobagem em neurociência, leio bobagem em neurociência, pelo menos uma vez por dia. Eu tô até, a minha amiga Regiane Toigo, nós estamos pensando até fazer um projeto num canal no YouTube para revelar esses besteróis. Mas aqui eu tô falando um papo sério, que é o seguinte, isso estraga a economia da neurociência. Vou dizer para vocês por quê. Porque o cidadão vai lá na empresa, uma empresa grande, uma empresa que gera opinião, gerador de opinião. Uma empresa que quando vai lá fazer esqueci como é que chama, que eles se reúnem para ver boas práticas empresariais nos setores e tal, tem um nome para isso, benchmarking. Eles vão fazer esse tipo de coisa para conversar quem são os fornecedores, o que você fez, como é que você resolveu esse problema, como é que você... O cara vai falar assim, eu contratei um treinamento de neurociência com fulano de tal, para liderança, mas não tem nada de... O que tem nada de neurociência? Que besteira. Então a Vivi Mendes até fez o comentário aí corretíssimo, né? Porque aí o que acontece? O gestor de RH que contratou o serviço gastou uma verba, porque aí também o cara fala que a neurociência ele enfia a faca, porque ele é o doutor não sei o que lá. O cara não fez. Já falei isso, né? Quem é neurocientista é quem fez doutorado em neurociência. Não fez doutorado em neurociência, então você é especialista na aplicação da neurociência, você
entusiasta da neurociência, vai falar o que você quiser, mas neurocientista você não é, porque você não é cientista, meu amor. Só por isso. Tem gente que critica, inclusive, o termo, gente da ciência, que critica o termo neurociência, porque fala, pô, o que tem de especial? Todos nós aqui somos cientistas. Porque neurociência, eu tenho uma explicação para isso, mas não vou dar hoje, não. Já falei isso milhares de vezes e tal, e posso falar uma outra vez. Mas meu foco aqui é o seguinte, aí chega lá o gestor de RH, que gastou uma nota, né, na peroba do treinamento para líderes baseado em neurociência, que não mudou nada, que foi igual que qualquer outra coisa que ele já comprou, que inclusive as pessoas até não entenderam, porque a explicação foi um horror, porque o cara deu uns arremedo. Porque aí esse povo, quando bota uma imagem de cérebro para explicar uma área de cérebro, para falar de uma anatomia, ele faz um emblomation, porque ele não sabe, né? Ele não... A anatomia do cérebro... Eu passei 20 anos para começar a entender direito o que aquilo significava, né? Porque também eu não estudava muito profundamente. Devo concordar, devo confessar a vocês que minha vibe era mais estudar funcionalidade. A hora que eu resolvi entender anatomia, pô, foi um mergulho que parecia que eu não ia sair mais lá de dentro. E ainda assim, hoje, dependendo do negócio, eu ainda me atrapalho, hein? Porque eu não sou anatomista. Mas já dou meus tapas, já me viro. Tem gente que bota a imagem, o cara passa rápido no slide porque ele não dá conta de falar daquilo. Bom, então, consequência. O gestor de RH foi num congresso, alguém falou da neurociência, ele resolveu comprar um negócio de neurociência, botou dinheiro, não resolveu nada. O que ele vai falar lá no benchmark? O que ele vai falar não foi legal, não vale a pena, esse negócio de neurociência não resolve, não funciona, isso é balela, isso é mais um plá, plá, plá. E aí, meu amigo, você vai falar, você não tem nada a ver com isso porque eu não venho do palestra, você que se vire. O problema é que isto impacta diretamente na qualidade da economia do conhecimento. Porque se tem alguma coisa no que a gente é bom, é neurociência. A gente tem jovens sendo formados, não sei se vocês sabem, mas aqui na Federal do ABC tem uma graduação em neurociência. Cara, acho que tem 3 no mundo, sei lá se isso já mudou, mas é a única no Brasil e é a única que a gente tem aqui no Brasil e forma profissionais para isso. E o que vai acontecer? Muitos deles não estão conseguindo se encaixar no mercado de trabalho. Por quê? Porque não existe uma seriedade na compreensão do que é que a neurociência significa em termos de avanço de conhecimento para o mundo. Não existe essa mentalidade aqui no Brasil. E uma das razões principais para que isso esteja acontecendo é essa enorme quantidade de picaretas que estão militando no mercado da neurociência, que estragam um conhecimento de altíssima qualidade que pode impactar positivamente vários segmentos da sociedade e que não estão podendo ser impactados por causa desta palhaçada. Quer ver um segmento onde isso acontece muito? Na educação. Tá uma palhaçada isso na educação. E aí é óbvio, se eu fosse uma diretora de escola, se eu fosse um gestor da educação, que eu visse uma palestra daquelas pessoas que falam de neurociência, para a pessoa ficar dizendo que o cérebro é sinestésico, que o cérebro é visual, que não sei o que lá, eu ia mandar correr. Vaza daqui, palhação. E aí, a educação não está se beneficiando. Ou diferente, ao invés de falar de neurociência raiz mesmo, explicar mecanismo cerebral, aplicar isso ao processo de aprendizado, a pessoa vai falar de doença, que é um segmento também nosso, mas que não é da neurociência pura. É da neuropsicologia, é da neuro... Bate na mesa, né? Daqui a pouco eu derrubo tudo aqui. Que é de outros segmentos que são super importantes. Então, a fonoaudiologia, a psicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional e a própria pedagogia já tem suas formações em neuro para poder tratar de disfunção, de dificuldade de aprendizagem. Então aí vem o cara, porque eu sou neuro não sei o que lá, da pedagogia, não sei o que lá, o cara não tem uma clínica, não tem um estudo de uma patologia, não tem.
Não é para isso que a neurociência vai para a educação. A neurociência vai para a educação para pensar em método, para modificar o método educacional, para repensar as práticas de sala de aula, para repensar conteúdo, para repensar estrutura, não para falar de distúrbio. Isso não é da neurociência. Não sei se você concorda comigo, Isaura, mas isto é das práticas clínicas que já estavam desde então. O que a gente pode ensinar para o professor, e deve? Quais são as estratégias de sala de aula que ajudam na prevenção desses transtornos ou desses distúrbios? Alguns a gente vai poder ajudar, outros pela sua carga genética e pela sua carga de desenvolvimento, a gente vai poder ajudar. Mas então, Marli, minha querida Marli, eu sei que tem picareta para todo quanto é lado e que isso não é um problema da neurociência, mas por que eu estou chamando a sardinha para o lado da neurociência e conclamando as pessoas a cuidarem disso? Porque a neurociência é uma ciência nova, é uma ciência na qual nós somos bons, é uma ciência na qual a gente tem recurso, a gente tem pessoas, a gente poderia ter uma grande indústria da neurociência nesse país, se nós investíssemos, se nós dessemos abertura, se as empresas entendessem exatamente o que isso significa, a gente poderia impactar muito positivamente no cotidiano das pessoas dentro das empresas. Acabou de entrar o Hélio aí, que tem estudado neurociência para levar para discutir comportamento, inteligência política, inteligência emocional dentro das organizações. Só que a gente não está podendo fazer isso por quê? Porque está cheio de picareta. Está cheio de gente que leu o primeiro capítulo do livro e está saindo falando. Entendeu? Então, é neste aspecto que a neurociência pode revolucionar uma fatia muito importante da nossa economia. O professor Roberto Lente, quando ele começou um projeto muito lindo que chama Ciência na Educação. Eu tenho aqui minhas críticas a algumas coisas, mas de jeito nenhum eu vou dizer que o pessoal que está lá na Ciência da Educação não sabe o que está fazendo. Esses sabem, certo? Mas muitos estão... muitos desses cientistas lá estão falando de distúrbios de aprendizagem. Então essa seria a minha principal crítica, porque a ciência da educação tinha que estar tratando especificamente da metodologia de ensino. Alguns estão. Mas voltando ao tema, Roberto Lente, quando ele fundou a ciência da educação, ele falou uma coisa que ele tem razão completa. Ele disse o seguinte: nós precisamos tirar o prejuízo do Brasil no assunto educação. Por N razões, especialmente por falha na formação acadêmica dos professores, mais desvalorização do professor por conta do salário, mais a incapacidade dos setores públicos de gerir dinheiro público para que a coisa chegue na ponta com qualidade. Nós estamos com a educação atrasada. Nós estamos com um problema sério. Uma defasagem gigante, certo? O professor Roberto Lente disse assim, numa reunião que eu estava lá presente, que ele estava fundando a ciência da educação. Ele usou uma frase sensacional. Ele disse: nós temos que sair correndo para poder alcançar, nós estamos atrasados e a gente tem que arrumar um jeito de ter uma força propulsora na educação. E eu acredito que a neurociência é isso. Professor Roberto Lente, concordo completamente com a sua frase. E é por isso que eu estou há 12 anos militando na educação pautada em insights neurocientíficos. Já fundamos aqui a Educação Inédita, estamos trabalhando super forte nisso. Então, pessoal, o que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente negligencia o conhecimento, quando a gente negligencia a ciência, quando a gente permite que a superficialização do conhecimento tome espaço na sociedade, quando a gente não procura validar aquelas informações, a gente não procura a fonte, quando a gente não lê, quando a gente fica vendo só figurinha, quando a gente fica vendo frase de efeito e efetivamente não se aprofunda, a gente está dando espaço para um tipo de conteúdo, para um tipo de profissional que não contribui de verdade com a geração do conhecimento do nosso país. E vocês não imaginam o quanto é fundamental nesse momento que a gente resguarde o conhecimento, porque a ciência, o conhecimento estão sendo atacados violentamente, quase que numa... Gente, às vezes eu me sinto no meio da idade das trevas. Fico sentindo assim, quando é que começa a Idade Média de novo? Né?
Que hora que vão dizer que a gente não pode mais dissecar cadáver? Porque, né? Tô exagerando, eu sei. Mas nós estamos nesse lugar onde o conhecimento não tem valor, onde um cientista é acusado de ser conspirador, né? E onde um diretor de um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é demitido quando ele divulga o conhecimento que aquele instituto produz. E aí todas as consequências que vocês estão vendo disso, né? A minha pergunta é: a quem interessa a falta de conhecimento? Quem se beneficia com isso? Será que o mercado internacional se beneficia quando nós, brasileiros, não conseguimos agregar valor ao nosso produto e continuamos vendendo 10 hectares de soja em troca de um iPhone? Será que são eles que se beneficiam? Eu publiquei um vídeo hoje do Mangabeira Umber mais o Eduardo Janete no programa do Bial, na minha página pessoal. Tem 15 minutinhos, tá? E, inclusive, foi esse vídeo que me inspirou a falar da economia do conhecimento com a neurociência. Vai lá, assiste. Pra você entender qual é a nossa potência. Nós somos um povo muito inteligente. Os nossos melhores cérebros são disputados nas universidades internacionais. Quando a gente põe para valer, para funcionar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente é, nós somos muito bons. Nós temos cérebros incríveis nesse país. Mas, infelizmente, o número não é suficiente para dar conta da necessidade de um país continental com uma população gigantesca, vivendo em desigualdade e vivendo em falta de acesso. Então, a neurociência precisa trabalhar a serviço do Brasil. E para isso a gente precisa de suporte, de apoio, de seriedade e de responsabilidade no uso do conhecimento. Certo? É para isso que eu tenho trabalhado, é nisso que eu tenho investido. Pensa nisso. Como é que você tem valorizado a economia do conhecimento? Quanto que você dá de valor para um conteúdo de qualidade? Você é daquele que faz questão de consumir apenas conteúdo gratuito? Bia, esse vídeo tá na minha página pessoal. Você colocar, essa aqui que você tá agora é a fanpage. Na minha página pessoal, no meu perfil mesmo. Né? Até uma outra fotinho que só tem meu rostinho assim de lado e tal, que é o meu perfil. Tá lá o primeiro vídeo que eu postei. Mas se você quiser, só para você pesquisar a entrevista do Mangabeira Umber mais o Eduardo Janete no Bial, que foi ao ar aí provavelmente essa semana. Eu não assisti ao vivo, eu vi esse vídeo publicado na internet e compartilhei. Tá? Vale super a pena ir lá entender o que ele tá chamando desse colonialismo mental, né? Que é essa coisa de ficar servil. E ele fala uma coisa maravilhosa, porque ele fala: o Brasil é um povo criativo, é um povo com muita energia. A gente tem muita potência. Só que fazem questão de destruir a nossa potência, porque é muito melhor manter 200 milhões de pessoas consumindo o que não produzem, consumindo valor que não agregam, certo? É muito mais interessante. E cada vez que a gente topa fazer um governo que arrocha a nossa economia em favor de uma... isso o Mangabeira Umber que explica. Eu não sou conhecedora disso, mas quando ele fala isso, para mim, me parece muito óbvio. Que a gente resolve ficar com as contas públicas acertadas às custas da população, mesmo que o mercado continue lucrando assustadoramente. Quer dizer, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter um pouco de anarquia, um pouco de revolta para dizer que o que é que a gente vai valorizar de fato. Nós estamos muito cordeirinhos, sofremos de colonialismo mental. O Mangabeira Umber escreveu um livro que eu vou ler, que chama-se Depois do Colonialismo Mental. Fiquei sabendo disso nesse vídeo também, tá? Então, pessoal, eu sei que muitos de vocês me acompanham aqui para saber sobre coisas incríveis sobre o cérebro, mas a gente precisa pensar em como é que vocês estão consumindo o conteúdo também. Como é que vocês participam da economia do conhecimento,
né? Eu não me importo de que vocês estejam aqui consumindo um conteúdo gratuito, até porque vocês sabem que vira e mexe eu faço meu jabá, vendo meus negocinhos, mostro o nosso trabalho aqui através da live, não tá tudo certo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: vocês consomem conteúdo pago para gerar movimento na economia do conhecimento? Vocês compram livros? Vocês compram eventos? Vocês participam aí, o Hélio contando que sexta ele vai no congresso. Por que você não vai no Connection na sexta-feira? Porque você vai trabalhar ou porque você achou que não vale a pena o investimento? De ir lá conhecer pessoas que estão investindo na economia do conhecimento. Palestrantes que estudam para estar diante de uma sala para ensinar. Por que a gente vê eventos sensacionalistas lotados com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, em um evento de cientistas sérios esvaziado, com dificuldades de ser levado, de ser patrocinado? Eu já desisti de fazer evento aqui. Eu faço meus cursos, que a gente consegue colocar 20, 25 pessoas, que é o que lota aqui a nossa sala, e está de bom tamanho. Tem dificuldade de preencher a turma da pós. Todo mundo vem, porque não tem uma pós, não sei o que lá, e você vai, monta a pós, fica tendo que catar aluno na rua. Aí passa as inscrições e a pessoa fala, tô morrendo de vontade de fazer essa pós. Mas aí ela prefere comprar roupa. Eu não tô dizendo, gente, tem gente que tem dificuldade financeira, é óbvio. Mas você que não tem, será que você está fazendo as escolhas certas onde você investe o seu dinheiro? Será que você está dando... você tá colocando energia na coisa certa, na economia que a gente precisa? Né? Então, meus amores, muito obrigado. Desculpa aí vocês aguentarem 1 hora desse papo que o povo abre o mestrado. Como é que eu consigo convencer a organização a abrir o mestrado se a gente não consegue preencher as turmas de pós como deveria, Pri? É disso que eu tô falando. Aí a Universidade de Pirapora, que paga 200 é muito, paga R$50 a hora a aula para o professor, tá com a turma lotada. Por quê? Porque as pessoas acham que economizar dinheiro em educação é uma coisa inteligente. Pensa comigo, né? O que é a economia do conhecimento? Como que a gente faz essa economia do conhecimento rodar? Né? Como é que a gente dá ênfase para ela? Eu quero voltar aqui porque a Vivi Mendes me falou de uma coisa que eu conheci o filho dela que faz pós e ela fez algum comentário, eu quero ler. Peraí, gente, deixa eu achar. Fico pensando no meu filho que você conheceu, que estudou em Oxford, segue estudando em Londres, em pesquisa e mais pesquisa, que no final, se ele volta aqui, que se encontrará com tanta embromation que não vai querer voltar ao Brasil nunca mais. Povo que estraga a medicina, a neurociência e a pesquisa científica. É isso mesmo, Vivi. Manda um beijo pro seu filho, um beijo grande para você, um beijo para todo mundo que tá aqui me assistindo. Antes que eu me esqueça, amanhã, quem mora em São Paulo e não for na noite de autógrafo que eu vou estar na Avenida Paulista, ok? Vai nascer com uma espinha no meio da testa, vai acordar com uma espinha no meio da testa na sexta-feira. Certo? Minha praga salar maligna. Não foi lá, mora em São Paulo. Tava de bobeira, porque tá frio, não vou. Vai nascer com aquelas espinhas ridículas aqui no meio da testa para passar o final de semana com uma espinha ridícula. Isso é minha praga, certo? Então amanhã, ó que loucura, amanhã eu vou para Vitória dar uma palestra na Vale do Rio Doce lá. Bato lá, dou a palestra à noite, eu estou na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, para uma noite de autógrafos do livro Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender Neurociência, que se você não tem ainda, você não sabe o que você está perdendo, certo? Outra coisa, sexta-feira, Connection. Tem alguém aí para colocar o link do Connection aqui na live? Se não tem, você... Vai, Hélio, faz favor, você está no computador? Quem é que está no computador? Põe aí o link da Connection para dar uma força para o Matheus Milan, que está enlouquecido com os últimos preparativos, tem ingresso ainda para vender. Gente, se anima. Sexta-feira, dia todo. Eu, Pedro Camargo, de manhã tem uma pesquisadora da Unifesp que vai falar sobre sono. Só gente boa. Você não vai? Problema seu. E neste final de semana ainda tem 4 vagas para o Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo do Instituto Conectomos.
comiguinho, sábado o dia todo, domingo de manhã. São 12 horas de curso. Tá cheio de gente aí que tá aqui na live que já fez esse curso. Você trabalha no ambiente corporativo, ainda não sabe como é que a neurociência pode ser aplicada, vem fazer esse curso. Já fez algum outro curso de neurociência e precisa se aprofundar na aplicação no ambiente corporativo? Pode vir fazer este curso. Ainda tem 4 vaguitas. Entra lá no site do Instituto Conectomos, www.institutoconectomos.com.br, procura o site lá, beleza? Beijo pra todo mundo. Tá cheio de coraçãozinho. Adoro que fica pulando esses coraçãozinhos, gente. Aparece aqui quem que coisou os coraçãozinhos. Em Vitória, Sidney, exatamente. Em Vitória. Estarei em Vitória amanhã, na Vale, palestrando. Da 1h30 até as 3h, vou chegar umas 11h e pouco, né? E no aeroporto lá e tal. Se alguém quiser chegar lá para pegar um autógrafo de livro, para me pagar um almoço, fica à vontade, tá? Daí 1h30 eu tenho que estar na Vale para dar palestra. Depois já saio correndo, pego o avião, já venho para São Paulo, no sexta-feira já estou lá no Mateus, sábado já estou no Instituto Conectamos dando curso, domingo à tarde eu vou lá para casa da minha irmã no interior para fazer a minha prova de moto, lembra dessa história? E depois segue a outra semana, aquela correria tudo de novo, beijo, tchau. Pessoal, vai consumir conhecimento? Consome direito. Não bate palma para palhaço. Certo? Não bate tambor para qualquer um dançar. Senão a gente não cuidar efetivamente da geração dessa economia do conhecimento no Brasil, com essa superficialização, com esse ódio que as pessoas têm hoje do conhecimento, com essa coisa de que a Terra é plana, né? Porque para mim agora virou um ícone. Ah, peraí, deixa eu falar a última coisa. Eu assisti o documentário Behind the Curve no Netflix sobre os terraplanistas. Você não assistiu ainda? Vai lá. Vai lá ver do que o povo é capaz. E o mais engraçado, lá você vai descobrir que a coisa mais fácil do mundo é quando uma esquizofrenia está assim, latente, que dá para diagnosticar muito fácil. Você vai aprender isso naquele documentário. É uma loucura o que eles tentam justificar no documentário Behind the Curve. Os terraplanistas. E vocês não imaginam a quantidade de terraplanistas que existe no mundo. E sabe qual é o país que tem muito terraplanista? Os Estados Unidos da América. Aquele país que a gente deveria invejar. Aquele país que a gente deveria imitar. É de lá que vem essa superficialização e esse nível absurdo de negação do conhecimento. Então, é pra lá que você quer ir? Vai sozinho que eu não vou. Beijo. Até.